Mas eu vim falar boas novas. Eu quero falar de boas novas. O Evangelho são as boas novas do Senhor. As coisas boas que o Senhor fez para nós, independentemente de nós merecermos, pela nação israelita, a quem o plano inicial era e é para eles, eles não aceitaram na primeira vinda de Jesus e chegou até nós. Mas a nação israelita, na segunda vinda de Jesus, vai dobrar os seus joelhos e vai receber o que rejeitaram. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas era médico de profissão. Lucas não era discípulo, mas ele é um dos escritores da Bíblia e nos traz um relato sobre a vida de dois bebês que mudaram a história da humanidade. De um profeta, João Batista, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele vai falar nesse texto o como foi preparada esta vinda desses dois bebês. E Lucas, ele escreve, diferentemente de Mateus, ele descreve Jesus como filho do homem. Ele mostra a humanidade, a encarnação de Jesus. Jesus se tornou homem, 100% homem e 100% Deus. A outra igreja aí diz que tem reencarnação, ou outras receitas, né? Melhor dizendo. Não, tem encarnação. E Jesus foi encarnado, tornou-se homem, né? Pelo poder do Espírito Santo, pelo milagre de Jesus, que deu a concepção a Maria, que mesmo não tendo com seu esposo nenhum tipo de relação ainda, que ainda eram noivos, mas naquela época os noivos já se tratavam como casados, porque é bom escolher bem o noivo e a noiva, porque naquela época já era como se fossem casados. Logicamente não podem ter e não podiam ter relação antes do casamento efetivo, mas já era considerado marido e mulher. Veja o grau de importância de se escolher logo no namoro, no noivado, não é? Porque a tendência é casar. Então precisa ter uma ótica bem precisa na hora de escolher, você que ainda não casou, o seu esposo ou a sua esposa. Lucas também vai escrever com muita meticulosidade, com riqueza de detalhes, para demonstrar a deidade de Jesus e a humanidade de Jesus, e que ele veio para salvar a humanidade. Porque havia muitos escritos, pergaminhos na época, tentando descaracterizar a deidade de Jesus, a existência de Jesus, a forma de concepção de Jesus. Muitos autores, a igreja enfrenta adversidades, não é só hoje. Eu enfrento as minhas adversidades, não é só de hoje.
quando você se posiciona do lado de Jesus, do lado da igreja, você é opositor ao mundo. E o mundo jaz no maligno. E a tendência do maligno é querer atrapalhar, derrubar, enfraquecer, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Então, o verso 1, capítulo 1, do verso 1 de Lucas, eu não apresentei as áreas, mas rapidamente eu recebo todas as áreas com a paz do Senhor e quero fazer um combinado com os irmãos, se os irmãos concordarem, os dirigentes, que enquanto tiver cadeiras aqui vazias, vocês podem subir, os dirigentes, e o pastor Manuel, o pastor Abelardo, os demais, podem subir. Quando tiver cadeiras aqui, pode subir. Fica bonito na filmagem, né? E a gente fica mais perto, né? Diz que pastor tem que ter cheiro de ovelha, né? Então nós temos que estar juntos, que é para passar o cheiro, né, de ovelha e pastor e ovelha, e assim, né, a comunhão do Espírito Santo vai fazendo a obra nos corações de cada um de nós. Então, logo no prefácio, ele vai dizer: tendo pois muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Então, tinha muitas pessoas, né? Ele entra para pôr em ordem os fatos e não boatos. Fatos é comprovado, são comprovados. Boatos não se comprova. O pastor Eduardo disse, depois eu não disse nada. O pastor Dei que disse, não disse nada não. O fulano disse, não é o disse-me disse, vai chegar em lugar nenhum. Então ele vai dizer que vai colocar em ordem a narração, ele vai narrar os fatos, com provas de quem acompanhou Paulo, com provas de quem viveu, observou o que estava acontecendo e que tinha acontecido. Segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Então ele foi buscar a fonte aonde? Naqueles que, segundo os que transmitiam esses mesmos fatos. Aqueles que transmitiam e eram testemunhas presenciais. Certamente os demais discípulos, os 12, os 70, né? Paulo, com quem ele conviveu, também. Então ele vai trazer a sua narração com base no testemunho presencial, né? Dos ministros da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra de Deus estava sendo colocada e ele então foi narrar o fato com base nessas testemunhas. Então ele vai dizer: pareceu-me também a mim conveniente descrever-os a ti, ó excelentíssimo Teófilo, para a sua ordem, havendo-se já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Então, o Evangelho de Lucas tem um destinatário,
Teófilo, a Bíblia não relata, mas certamente um gentil cristão, e certamente um oficial da capital romana, porque ele fala, ó excelentíssimo Teófilo. Então, certamente uma pessoa que tinha uma posição de oficial lá em Roma, havendo já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Então, Teófilo já tinha alguma informação, mas Lucas queria tirar qualquer possibilidade de dúvida da narração fática sobre João Batista e sobre Jesus. E por isso ele escreve com esse objetivo, para que Teófilo tenha a certeza, como você tem a certeza de que vai morar no céu, independentemente da dificuldade que enfrenta, mas pela fé no nome de Jesus, pela aceitação do nosso Senhor e Salvador, nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. A mensagem central deste capítulo, está falando em línguas, Luísa? Aí a Ana Giovana? Apareceu a voz da Luísa. Então, a mensagem central do livro é o capítulo 19, versículo 10, porque ele veio salvar o que se havia perdido. Essa é a mensagem central de todo o livro, de todo o Evangelho. E então, ele vai escrever também, os Evangelhos foram escritos também, num período muito, que havia muitas dúvidas e muita incredulidade, porque havia 400 anos, houve um período da antiga aliança com a nova aliança, em que Deus ficou em silêncio, 400 anos. A última profecia foi o capítulo 4 de Zacarias, de Malaquias. E aí, Deus se cala, Deus silencia. E ficou 400 anos, quando veio a nova aliança, louvado seja o nome do Senhor. Importante também dizer que essa incredulidade alcançou o profeta Zacarias, o sacerdote, melhor dizendo, Zacarias, quando, a partir do verso de número 5, onde Lucas vai anunciar o nascimento de João, o Batista, né? Que João nasce primeiro que Jesus, né? E diz no versículo 5 que existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher, olha aí, preste atenção, era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Então, Zacarias e a sua esposa Isabel tinham a mesma linhagem de Davi, de Jacó, de Abraão, de Judá. Então, o que se já havia profetizado, que nasceria da linhagem de Davi, né, o Salvador da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor.
Então, um sacerdote fiel. Ele, Zacarias, o nome significa Jeová se lembrou. Jeová se lembrou. É importante a gente, quando colocar o nome, né, em nossos filhos e filhas, às vezes a gente não pensa muito nisso, mas é bom passar a pensar e colocar nomes que tenham significados positivos, né, abalizados na palavra de Deus. Então, Zacarias significa que Jeová se lembrou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como Jeová se lembrou de Ana, que orava, né? Louvado seja o nome do Senhor. E Isabel quer dizer, Deus é o meu juramento. Então, significa, Deus é o meu compromisso. Eu tenho um compromisso com Deus, Isabel. E nós vamos ver que Isabel, ela se diferencia do próprio Zacarias, porque ela tem mais fé do que o próprio Zacarias. Primeiro momento. Ele era fiel, e porque eles obedeciam a palavra fielmente. Zacarias, ele fazia parte do grupo de sacerdotes. Eram mais ou menos 25 grupos, e ele teve o privilégio, a honra, de ser o primeiro do seu grupo a entrar no santuário, a entrar para oferecer o incenso, para oferecer o sacrifício. E ele estava então dentro do templo oferecendo o sacrifício, né? O sacrifício. Então obedecia fielmente a palavra e era irrepreensível na sua conduta. Não tinham do que falar dele, né? Louvado seja o nome do Senhor. E eles, nas suas orações, a Bíblia não diz a idade de Zacarias exata e a idade de Isabel exata, mas diz que tinha uma idade avançada e, biologicamente, não poderiam ter filhos, não é? Por conta da idade avançada da esposa e dele mesmo. Então, eles pediam um sacerdote e Deus deu um profeta. Aleluia. Então, hora que você pede uma coisa e Deus te dá algo melhor. Porque um dos maiores, diz Jesus, um dos maiores profetas foi João Batista. Porque teve o privilégio de anunciar, né, a vinda, de receber, de ter o primeiro contato com o Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele era irrepreensível, recebeu como presente de Deus esse filho. Era um sacerdote, verso 8 a 17, vai dizer que, nós estamos no 5, né? Fala o 6, eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles obedeciam os mandamentos, os preceitos dos profetas anteriores, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, versículo 8, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor
para oferecer o incenso. Aleluia. Então, ele teve a sorte, o privilégio de ser o primeiro da turma de sacerdotes, que era oferecido o sacrifício pela manhã e outro pela tarde, por volta das 15 horas, e ele teve essa oportunidade de estar trabalhando, ele estava dentro do templo, aleluia, trabalhando para o Senhor. E enquanto ele estava lá trabalhando para o Senhor, acontece a visita do anjo, que vai dizer que eles vão ter um filho, vão ter um profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Então, era um sacerdote receoso, né? Ele foi escolhido para oferecer o incenso no santuário. Aqui nós podemos também observar que Deus, muitas vezes, quase todas as vezes, nos chama quando estamos fazendo algo para Ele, quando estamos executando as nossas tarefas, nossas diárias para Ele, enquanto estamos trabalhando para Ele, Deus aparece e chama. Aconteceu isso com Zacarias, que estava dentro do templo, cumprindo a ordem do Senhor, cumprindo a palavra do Senhor, fielmente, era justo, honrado, e aparece então o anjo para lhe anunciar a bênção, louvado seja Deus. Então observamos que aconteceu isso com ele, nas suas tarefas diárias, como pode acontecer com nós, como acontece com você. Você está trabalhando para o Senhor, e o Senhor trabalhando para você, louvado seja o nome do Senhor, cuidando de você, te dando às vezes até aquilo que você nem pensava, e te capacitando para melhor servi-lo, que a melhor coisa é servir e não ser servido. E nós somos chamados para servir. Jesus deu esse exemplo, e não para ser servido. Às vezes a gente quer ser servido, e isso é o contrário. Nós é que temos que servir para alguma coisa, nós que temos que trabalhar para o reino de Deus, para executar as tarefas que nos foram dadas. Louvado seja o nome do Senhor. E com muito zelo, com muito cuidado, com muita prudência, porque é um trabalho para Deus, não é um trabalho para o homem, não é um trabalho para uma empresa, que logicamente também tem que ter responsabilidades, mas quando é para Deus, Deus é muito exigente. Lógico, Ele é misericordioso também, porque Ele conhece as intenções dos corações, as nossas entranhas, conhece profundamente. Aconteceu também com Moisés e com Davi, que estavam nos pastos, cuidando das ovelhas. Davi estava no pasto, cuidando das ovelhas de seu pai, quando foi chamado para ser coroado, para ser ungido como o rei de Israel. E Moisés também foi chamado, foi atraído pela presença de Deus, naquele monte em que ele estava, em que tinha uma planta, uma sarça, que tinha fogo, mas não se consumia. E era Deus
né, chamando Moisés, louvado seja o nome do Senhor. Também Gideão foi chamado, ele estava fazendo o quê? Ele estava debulhando o trigo no lagar para esconder dos midianitas. E nesse momento Deus o chama. E quando a gente é chamado para algo de Deus, a gente até treme. Estar aqui nesse púlpito, às terças ou qualquer dia, a gente treme, a gente teme ao Senhor, porque é responsabilidade passar aos irmãos a palavra segundo o texto sagrado. É lógico que a gente é imperfeito, nós somos humanos, cometemos falhas, mas temos que corrigi-las, né? E procurar fazer o melhor e da melhor forma possível. Louvado seja Deus. Então, também aconteceu com Pedro, o apóstolo Pedro, e os seus companheiros de pesca. Quando eles foram chamados, eles estavam o quê? Consertando as redes de pesca. E Jesus os chama para deixarem de ser pescadores de lambari, para serem pescadores de almas, de homens. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então não existe nada mais importante do que o lado espiritual. O mundo nos empurra muito para o material, mas a Bíblia e Deus nos quer no espiritual. Como vai dizer o texto, João Batista veio no poder, na virtude e no poder de Elias. Elias, o grande profeta de Deus, e João Batista, alguns achavam também que poderia até ser o próprio Elias, que desapareceu na carruagem de fogo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, é difícil manobrar um carro com o motor desligado. Você já tentou? Não é difícil? Mesmo com direção elétrica, se tiver parado, desligado o carro, se você pegar no volante, você vai ter uma dificuldade. Mas quando você coloca o carro e dá partida no motor, e coloca o carro em movimento, o giro, o volante, fica bem leve. Até aqueles que não são elétricos, direção elétrica, hidráulica, que são aqueles carros mais antigos, até esses ficam mais fáceis de dirigir. Nós tínhamos aqui 2 Kombis, e eu de vez em quando dirigia elas, alguns irmãos dirigiam, e pastor André, era uma dificuldade fazer uma manobra, né? Pastor Almir, sempre chamo o Almir, diácono, presbítero, o diácono, ainda? Não, nós temos que dar um jeito nisso. A dificuldade, diácono Almir, de fazer uma manobra na Kombi, e parada então, aí que você tinha que botar 2 mãos num lado e puxar, para fazer a manobra. Mas quando você colocava em movimento, quando você se coloca em movimento, Deus te dirige. A gente às vezes quer ficar parado, eu mesmo muitas vezes fiquei parado, mas não resolve ficar parado, só piora. Tem que se movimentar e confiar que o Senhor é
o nosso condutor. Pela fé, a gente se move. Eu, às vezes, fico preocupado quando dirigentes de igrejas, a gente pergunta, dirigente fulano de tal, o senhor quer ir, quero transferir o senhor para a igreja tal. Quando ele diz assim, o senhor deixa eu ir lá ver, eu já sei que não vai ficar. Vá. Mas a Bíblia diz que é por fé, não é por vista. E quando vêm, às vezes pensavam que era uma coisa, às vezes pensavam que mereciam alguma coisa, e nós não merecemos nada. Deus é que nos dá, pela sua misericórdia, como aqui já foi dito, sem mim nada podeis fazer. Então, sem Jesus, não tem jeito. Sem Jesus, não dá para caminhar, não tem direcionamento. Então, Lucas escreve isso, seu nome aparece, Lucas menciona 23 vezes os anjos. E, dentre a infinidade, milhares e milhões de anjos, na Bíblia, Deus nomina apenas 2, certamente das maiores castas. Gabriel vai dizer para Zacarias que ele assistia perante o trono de Deus. Olha quem Deus enviou para falar com Zacarias. O anjo mais importante na hierarquia dos céus, não é? Para falar com o sacerdote que estava fazendo o que Deus mandou fazer. Estava oferecendo, estava trabalhando, estava ali, né, fazendo a obra do Senhor. Então, a infinidade de anjos, está lá em Apocalipse 5:11, com esse versículo a gente termina, para fechar o nosso horário, depois passar para o pastor Augusto, para os avisos complementares e da programação da semana. Apocalipse 5:11, 5:11. Não vou dar conta de ler daqui não, meu filho, mas lê aí, pastor Augusto. Você que tem a voz boa aí. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões. Eram quantos? Milhões de milhões e milhares de milhares. Bota anjo nisso. É por isso que a Bíblia diz que há um anjo acampado em volta daqueles que o temem. O temor do Senhor te traz uma proteção, porque Ele coloca um anjo para acampar. Acampar é ficar ali protegendo, né? E o anjo do Senhor, os anjos eram milhões de milhões, milhares de milhares, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, que Deus, não deu para terminar, mas nós, se houver oportunidade, terminaremos. Se não, a gente se encontra com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe a todos nós.